Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo, se inscreve no meu canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui pro YouTube, porque ajuda muito no engajamento do vídeo, e assim, ei, pega esse canal, pega esse vídeo e distribui pros amigos. Eu sei que tu tá num monte de grupo aí, mas sabe o que é que tu faz? Quanto mais gente tu traz pro cardume, quanto mais gente chega aqui, mais forte esse cardume fica. E esse cardume ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E vamos ver o que essa questão do Enem está trazendo, tá? Você que vai fazer Enem, se liga nessa revisão do Enem, tá? Espalha por aí que a melhor revisão do Enem de Biologia no YouTube é aqui no canal do Tubarão. Então, preste atenção nessa questão. Se liga aí. Ó, vê o que ela está dizendo. Está dizendo assim, ó. Questão de genética. Cuidado, tá? Não dá para se espantar, porque essa questão é tranquila. Aí vamos lá, vamos por parte. A fenil V. Olha o que ele está dizendo. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Então, olha, primeira coisa, é uma doença, ó, autossômica recessiva. Então, você já sabe que ela é uma doença autossômica e você já sabe que ela é uma doença recessiva. Então, olha para mim, presta atenção aqui. Toda vez que você diz que uma doença é autossômica, é porque a doença ela vai estar nos cromossomos autossômicos. A herança genética dessa doença vai estar nos cromossomos autossômicos. Ah, Tubarão, mas o que é o cromossomo autossômico? É aquele cromossomo que está igual para homem e para mulher. Ele vai estar igual para homem e para mulher. Ou seja, tanto os homens quanto as mulheres, geneticamente falando, vão ter essa genética. E a questão está dizendo que a genética é recessiva. Então, o que é que você já faz de cara? Aqui embaixo, para ficar bonitinho, a gente vai dizer assim: olha, a característica que a questão está trabalhando, presta atenção, vê. Peraí, ó, a característica que a questão está trabalhando, rapidinho, vê. A característica que a questão está trabalhando é a doença, que nesse caso é a fenilcetonúria. Eu vou botar aqui, ó. É a olha para cá, fenilcetonúria. Cetonúria. Essa é a característica. Sendo que a gente vai ter duas possibilidades. Veja, você pode ser, olha para mim, tá? Normal para essa doença, ou seja, você pode não ter a doença, como você pode ser doente. Sendo que aí tem um detalhe importante nessa questão. Olha para mim. Ele está dizendo que a doença é recessiva. Então, se a doença é recessiva, olha para cá. Então, você já consegue determinar o seguinte: toda vez que você tiver um indivíduo doente, ele é recessivo. Ele vai ter uma genética recessiva. E se você tiver um indivíduo normal, como o normal é o contrário do doente, se o doente é recessivo, qual é o contrário do recessivo? Ei, qual é o contrário? Isso é ser dominante. Então você tem normal e doente, dominante e recessivo. Vocês aprendem que, assim, na genética, quando você diz que uma estrutura é recessiva, ela só se manifesta na homozigose. Ela só se manifesta na pureza. Então, se o doente é recessivo, a sua genética é assim, ó. Azinho, azinho. E se o normal é dominante, vocês aprendem que a dominância tem duas possibilidades genéticas de acontecer. Ou vai ser na homozigose, que é a mesma coisa que pureza, ou vai ser na heterozigose, que é a mesma coisa que híbrido. Então, se o cara é normal, ele é assim, ó. Azão, azão ou azão, azinho. Você já descobriu os fenótipos, que são as variedades, normal e doente, e você já descobriu os genótipos, que são os pares de genes que determinam a variedade. Lembrando que é par, porque vem uma letrinha do pai, outra da mãe, tá? Então, bora lá. Praticamente a questão acabou, mas vamos ver o que é está dizendo. Ó, aí está dizendo assim:
associada a uma mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos como refrigerantes dietéticos informem a presença da fenilalanina em sua composição. Aí vamos lá agora. Presta atenção aqui. Eu sei que no Enem você só tem uma canetinha preta, então usa ela como marcador. Olha, uma mulher portadora, veja, uma mulher portadora da mutação do gene PA. Pessoas, tem uma dica. Toda vez que você diz que o indivíduo é portador, olha para mim, toda vez que você diz que o indivíduo é portador, significa que o portador tem o gene, mas ele não tem a doença. Ele tem o gene da característica, mas ele não tem a característica. E olhe, sabe como é que tu representa a genética portadora? Toda genética portadora, ó, ei, é o indivíduo híbrido azão-azinho. Então, o azão-azinho, olha para cá, sempre que aparecer, você vai dizer que esse cara, ó, ele vai ser o portador. Cuidado que o Enem adora isso, tá? Ele adora falar de questão onde você vai ter um indivíduo portador, que é para forçar você a lembrar que o indivíduo portador sempre vai ser o híbrido, porque ele tem a genética, mas a genética não se manifesta. Porque, olha, quando você pega o híbrido ou heterozigoto, é um gene dominante e um gene recessivo. Azão-azinho, o dominante inibe o recessivo. O dominante inibe o recessivo. Não esquece. Aí vê, disse que essa mulher tem 3 filhos normais com um homem normal. Olha para cá. O pai da criança, ó, é um homem normal, cujo o pai do homem, veja, o pai sofria da doença. Aí vê o que ele diz. Qual a probabilidade da quarta criança gerada por esses pais apresentarem a doença? Vamos lá. Questãozinha tranquila. Vê. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que ele disse o seguinte: o pai das crianças, ele é normal. O pai das crianças, ele é normal. Você está aí do lado. Normal é dominante. Se normal é dominante, pode ser ou azão-azão ou azão-azinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Azão, traço. Poxa, André, mas como é que eu vou saber se é azão-azão ou azão-azinho? Ei, na questão, eu marquei aí, dizendo que o pai do pai, ele era doente. Então, olhe, se o pai do pai é doente, então eu vou botar aqui, o pai do pai, se ele é doente, a doença é recessiva, ó, ele é azinho-azinho. O que foi que eu disse para vocês alguns segundos atrás? Ei, toda vez que você tem uma genética, é um par de genes, porque vem um do pai, um da mãe. Tu já sabe que o homem do casal é azão-traço. Tu sabe que o pai desse homem é azinho-azinho. Então, esse azão dele veio do pai dele? Não, veio da mãe, porque o pai dele é azinho-azinho. Então, o pai dele, ó, só pode doar o azinho. Então, tu desce, ó, azão-azinho. Aí vê o que acontece. Ó, sendo que ele casou com a mulher portadora. Eu acabei de dizer a vocês que quando a mulher é portadora, ela é híbrida. Então, ó, ela vai ser azão-azinho. Isso aqui, ó, é a mãe. É azão-azinho. Aí agora você sabe que o casal é azão-azinho, azão-azinho. Eu quero saber qual é a possibilidade desse casal ter um filho doente. Aí vamos lá. Um filho doente. A gente começa, ó, azão com azão, dá azão-azão. Azão com azinho, dá azão-azinho. Azinho com azão, dá azão-azinho. Aí olha para mim agora, vê. Aí eu tenho, ó, azinho com azinho, dá azinho-azinho. Logo, se a doença é recessiva, a possibilidade desse casal ter um quarto filho doente, ou seja, em um quarto cruzamento, qual é a possibilidade de você ter um filho doente? A possibilidade de você ter um filho doente, olha para cá, é um quarto ou 25%. Lembrem qual é a probabilidade de uma quarta criança. Essa criança não tem gênero. Pode ser ou menino ou menina. Então, ó, um quarto
ou 25%. Gabarito da questão seria gabarito letra C. Típica questão de genética do Enem. Típica questão de genética do Enem. Típica questão de primeira lei. Sabendo as regrinhas, ó, vou até aumentar aqui. Sabendo as regrinhas de primeira lei, tu não erraria essa questão nunca, tá? Uma questãozinha bem direta. Tranquilo? Ei, tu gostou? O Tubarão aqui te ajudou. Tu quer entrar nesse cardume aqui? Então se inscreve. Agora sim, tu já é do cardume? Traz mais gente. Fortalece esse projeto. Porque quanto mais gente chega aqui, ei, mais forte ele fica. Mais vídeos e mais aulas eu consigo colocar aqui para vocês, tá? E ó, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas. Menino, menina, beijo do Tubarão. Valeu, viu? Fui!